Façamos hoje a leitura do capítulo 40 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Antes vamos deixar a oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de poder ler mais uma vez a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, como está escrito em Hebreus 4:12. Senhor, confessamos nossos pecados, somos falhos, somos pecadores, pecamos diariamente com nossos pensamentos, com nossas ações. Muitas vezes precisamos dizer um sim, dizemos um não, muitas vezes precisamos dizer um não, dizemos um sim. Nos santifica, Senhor, porque sem a santificação não poderemos ver a Tua face. Não adianta estar na igreja, não adianta servir ao Senhor, não adianta cantar, louvar, adorar para o Senhor, se não amarmos os nossos irmãos. E esse é o maior desafio, para mim mesma também. Temos que amar. O Senhor diz que galardão há em amar os seus amigos, não é? Que concordam com você, que não se chateiam, que não lhe aborrecem. Mas temos que amar os nossos inimigos, entre aspas, pessoas que nos ferem, nos magoam, pessoas que pensam diferente de nós. Então, no dia a dia, o desafio é constante, o tempo todo. E esse relacionamento nos leva ao pecado, se não tivermos cuidado. Então, Senhor, nos santifica, tira de nós o pecado, que o pecado é uma mancha escura na nossa alma. E queremos ter, como o Senhor disse, né, em Apocalipse, fala muito disso, que os que estiverem com o Senhor andarão com eles com vestes brancas. Ou seja, com a alma limpa, purificada, um coração sem mágoa, sem ressentimento, né? Um coração cheio de paz. Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, Jeremias 40, não é isso? Nós acabamos de ver. Então, Jeremias 40. Jeremias fica em Mispa com Gedalias. Jeremias 41. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramã, quando o tomou, estando ele atado com cadeias, no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Jeremias 42. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. Jeremias 43. E o Senhor trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, pelo que me sucedeu tudo isso. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sob as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vás, para ali vai. Jeremias 45. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre a cidade de Judá e habita com ele, no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver, e vai. Deu-lhe o capitão da guarda o sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Jeremias 46. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Jeremias 47. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos,
e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia. Jeremias 48. Vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Nató-fatita, e Jezanias, filho de uma Macatita, eles e os seus homens. Jeremias 49. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Jeremias 40, 10. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus, que vieram a nós, e vós recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomaste. Jeremias 40, 11. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Jeremias 40, 12. Tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados. E vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão, com muita abundância. Jeremias 43. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispa. E Jeremias 40, 14. Disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito, Gedalias, filho de Aicão. Jeremias 40, 15. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispa, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria a vida? E todo Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Jeremias 40, 16. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Bem, então vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 40. Aqui no livro tem o seguinte: entre os versículos 2 e 3 diz: o fato de pagãos confessarem o Deus de Israel e reconhecerem seu poder, ainda que de forma restrita, é uma repreensão à incredulidade do povo. No livro de Jeremias e em outros textos escritos durante o exílio, especialmente em Daniel, o rei ou oficial de alto escalão do Império Pagão é apresentado se referindo ao Deus de Israel de forma respeitosa ou mesmo positiva. Essas declarações não sugerem uma fé genuína, mostram apenas que tal indivíduos encontraram lugar para mais um Deus em seu panteão. É verdade. Entre 9 e 12, diz assim: Gedalias também jurou lealdade, aliança feita com a Babilônia e, ao contrário de Zedequias, cumpriu esse juramento durante seu mandato curto. Devido à sua fidelidade, Gedalias foi uma espécie de percussor da restauração, uma vez que judaítas dispersados por países vizinhos regressaram à terra. Nessa ocasião, a submissão a Deus implicava submissão também à Babilônia, de modo que Deus começou a recompensar Gedalias. Bem, agora, com relação ao versículo 40, do 13 até 41, 2, diz assim: Ismael assassinou Gedalias. Ao que parece, Gedalias confiava excessivamente em seus inimigos. E isso lhe custou a vida.
Amém, aleluia, glórias a Deus. Agora vamos partir para aquele terceiro momento em que lemos uma devocional, né? Então aqui nós temos, eu li uma devocional aqui na última vez que eu fiz a leitura da Bíblia, mas eu vou ler de novo, porque ela é muito boa, diz assim, palavras proferidas no tempo certo, né? Então vamos aprender um pouquinho mais com isso aqui. Mais uma vez, né? Diz assim, Eclesiastes 10:12. Eclesiastes 10:12 diz assim, ó. As palavras da boca dos sábios são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. Né? Hoje é uma palavra maravilhosa. Né? Então, vou reler aqui. Eclesiastes 10:12. As palavras da boca dos sábios são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. Então, enquanto a comunicação frequente palavras proferidas no tempo certo. Enquanto a comunicação frequente com muitas pessoas parece ser o objetivo nas culturas atuais, há muito mais objetivos piedosos para você ter em mente. Provérbios 25:11 afirma: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita na hora certa. Essa deveria ser a esperança e o plano de todas as suas comunicações, em especial com a pessoa mais importante em sua vida. Aí, no caso aqui, se refere ao marido, mas pode ser um filho, uma filha, não é isso? Eis aqui alguns conselhos de Deus para a comunicação, no caso aqui, é amorosa. Então, diz assim, as palavras devem ser suaves. Uma resposta suave desvia a ira, mas as palavras ásperas estimulam a raiva. A Bíblia afirma que palavras agradáveis promovem o entendimento. Suas palavras têm que ser adequadas, doces para a alma e saudáveis para os ossos. Eclesiastes 10:11 afirma que as palavras dos sábios são agradáveis. E eis aqui algo certamente difícil. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1:19. Permita que suas palavras e expressões e até mesmo sua expressão corporal seja a linguagem de Deus. Meu Deus, dai-me as palavras justas e certas para dizer. Aqui no caso ela aplica marido, mas pode ser irmão, pode ser irmã, pode ser a pessoa que trabalha com você, pode ser seu filho, sua filha, pode ser seu avô, sua avó, qualquer pessoa que estiver ao nosso redor, seja o próximo. Então, eu vou substituir aqui pelo próximo, vai ficar assim. Meu Deus, dá-me as palavras justas e corretas para dizer ao próximo. Ao próximo, não é isso? Refreia-me de comentários dificultosos e inúteis. Descuidados e inúteis. Que a minha palavra brilhe pelo valor de ser bem escolhida e gentil. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, não é isso? Valeu a pena ler mais uma vez. Valeu a pena ler mais uma vez. Só estou querendo grifar aqui um pouquinho, algo que me chamou a atenção, mas realmente aqui, já encontrei. Pronto. Então, lemos mais uma dessas devocionais, já citei a referência várias vezes aqui. É da Bíblia da Mulher, segundo o coração de Deus. E essas devocionais que eu leio, essa que eu acabei de ler, foi escrita por Elizabeth Georgia, tá? Essa Bíblia aqui, a referência é Almeida João, né? Aqui, aí diz assim, a Bíblia da Mulher, segundo o coração de Deus. João Ferreira de Almeida, organizadora Marilene de Eterengui. Primeira edição, São Paulo, Ragnos, 2013. Bem, e agora aquele último momento em que nós lemos a letra de alguns hinos e corinhos, né? Então, temos aqui nesta Bíblia. Aí nós temos aqui, já lemos diversos, não é isso? Um número muito grande. E agora nós temos aqui
Hoje vamos fazer a leitura, só que nós já lemos aqui, ó, o 506. Então vamos ler o 506 novamente, o 507 e o 508. Por que o 506 novamente? Porque ele é maravilhoso. Sabe o que ele diz? O título dele é Bíblia Sagrada. Olha para aí. Aí diz assim, é o 506 aqui dessa harpa, né? Que ele chama assim, harpa avivada, né? Que ele chama assim, harpa avivada e coros. Aí diz assim, a Bíblia Sagrada de Deus, mandada, celeste tocha, de vera luz, torna minha alma cheia de calma, pois nela ouço a voz de Jesus. Bíblia gloriosa, joia preciosa, é meu tesouro do coração, que me enriquece, me fortalece, mostra-me em Cristo a salvação. Bíblia bendita, graça infinita, de Deus revela o seu poder. Dom verdadeiro ao mundo inteiro, dela obtenho sumo saber. O 507 diz assim, Jesus salva. O Salvador te quer salvar, ó pecador, vem sem tardar. Recebe no teu coração a gloriosa salvação. Refrão. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Ele te ama, hoje te chama, com sua voz de amor. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor. O Salvador te chama, vem, recebe logo o sumo bem. A salvação, o dom de Deus, a Jesus Cristo, o Rei dos céus. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Ele te ama, hoje te chama, com sua voz de amor. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor. O Salvador chorando está, porque não te entregas já? Vem hoje mesmo a Jesus, vem receber celeste luz. Assim na PLM. Refrão, Jesus salva, Jesus salva. Jesus salva o pecador. Ele te ama, hoje te chama, com sua voz de amor. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor. E o 508, sua palavra revelada. Justa, explícita e muito pura é a lei do meu Senhor, para os tristes da aventura, libertando-os do temor. Sua palavra revelada é caudal de grande poder, donde a alma atribulada perde o seu sabor beber. Olha para o céu tão belo onde está teu Redentor. Para sempre cesse o duelo, faze a paz com teu Senhor. Clama ao Salvador e a alma lhe entrega, ó pecador. Ele paz traz, ele paz dará e calma, dando fim à tua dor. Assim na PLI. O título desse é Sua Palavra Revelada, né? Coisa maravilhosa. Então, encerramos assim a leitura do capítulo 40 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. E agora vamos deixar uma oração final. Então, Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder ler mais uma vez a Tua Palavra. Senhor, nós clamamos aqui agora, Senhor, por todas as pessoas que estão doentes, gravemente enfermas, gravemente doentes, enfermas. Todas as pessoas, Senhor, que vão passar por algum procedimento cirúrgico hoje e amanhã. Que o Senhor esteja cuidando, guardando, livrando de todo mal, fazendo com que tudo corra bem, Pai, para a honra e glória no nome de Jesus, Pai. Senhor, pedimos também pela violência no nosso país, que o Senhor controle, pedimos, Senhor, pela natureza, para que o Senhor possa deter esses desastres naturais da natureza, não é, meu Pai? Senhor, então nesse dia de hoje também pedimos que todas as pessoas que por acaso venham ouvir essa palavra, se convertam, recebam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, possam frequentar a igreja evangélica, né? E entregar seus dons, seus talentos, sua oferta material também, o dízimo, para a divulgação do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E depois desse banquete espiritual, só temos uma palavra para dizer, que é a seguinte, ó, Senhor, nos ensina e nos dá
o teu